Você já deve ter ouvido aquela frase: "Deixe o dinheiro trabalhar por você." Bonita, né? Mas aqui vai um ponto importante. Para que o dinheiro trabalhe por você, ele precisa ter ferramentas, e essas ferramentas são o tempo e o volume. Sim, começar cedo é um grande diferencial. O tempo multiplica o efeito dos juros compostos, mas tem um detalhe que muita gente esquece. Você precisa aumentar seus aportes com o passar dos anos. Começar com pouco é comum, mas com o tempo, você precisa sair do modo só economizar e buscar meios de investir mais a cada ano. É isso que realmente acelera os resultados e transforma o hábito de investir em um gerador de patrimônio. E quando você entende esse processo, começa a perceber que os primeiros anos não são sobre retorno financeiro. Eles são sobre construir base, sobre criar uma estrutura sólida para que os frutos venham no futuro. No início, os juros compostos parecem lentos, quase insignificantes, mas com consistência eles se tornam imparáveis. Vamos ver isso com números? Imagine duas pessoas. A primeira começa aos 20 anos, investindo R$ 100 por mês, com rendimento de 10% ao ano. A segunda espera até os 35 anos e investe R$ 20.000 de uma só vez, com a mesma rentabilidade. Quanto cada uma terá aos 50 anos? A que começou cedo com R$ 100 mensais desde os 20, acumulará por volta de R$ 226.000. Já a que investiu R$ 20.000 aos 35, chegará perto dos 139 mil. Ou seja, quem começou cedo, mesmo com pouco, termina com quase 90 mil a mais. Agora pense, se essa pessoa tivesse conseguido dobrar seus aportes ao longo do tempo, R$ 200, depois R$ 300 por mês, o resultado seria muito mais poderoso. Começar cedo é uma grande vantagem, mas aumentar seus investimentos ao longo do caminho é o que muda o jogo. Existe uma ilusão perigosa de que paciência é tudo. A verdade é que juros compostos funcionam melhor quando você combina tempo com capital. Começar cedo é extremamente válido, mas quanto maior for o seu saldo investido desde os primeiros anos, mais cedo os juros começam a fazer diferença real. É o saldo acumulado que acelera o crescimento, não apenas o tempo passando. Se você quer ver a curva subir de verdade, não basta esperar os anos passarem. É preciso alimentar o processo com mais aportes, mais disciplina e mais estratégia. Se você conseguir aumentar suas fontes de renda e investir mais ao longo do tempo, o resultado vem muito mais rápido. Não precisa começar grande. Começar pequeno é totalmente válido. Mas é essencial ter em mente que aumentar seus investimentos com o passar do tempo é o que realmente acelera o processo. E tem um efeito colateral positivo que pouca gente fala. Quando você começa a investir, sua mentalidade muda. Você passa a gastar com mais consciência, evita desperdícios e começa a buscar formas de ganhar mais. Não para gastar, mas para investir mais. Além disso, você passa a enxergar o dinheiro como um aliado de longo prazo, e não apenas como um meio de consumo imediato. Aquela vontade de trocar de celular todo ano vai sendo substituída pela satisfação de ver seu patrimônio crescer mês após mês. Investir transforma sua relação com o dinheiro. Você deixa de pensar apenas no agora e passa a construir o seu futuro com intenção. É isso que separa quem só sobrevive de quem realmente evolui financeiramente. Muitas pessoas têm dificuldade em acumular patrimônio porque não criam o hábito de investir. Elas esperam sobrar dinheiro no final do mês. Só que raramente sobra. A verdade é que, se você deixar para investir depois de pagar tudo, o investimento não vai acontecer. Aqui vai uma dica simples que muda tudo. Guarde 10% do seu salário logo no início do mês, antes de pagar contas, antes de gastar. Coloque esse valor separado como prioridade. Isso cria consistência, e consistência é o que transforma pequenas quantias em grandes resultados. Com o tempo, este hábito pode ser reforçado por sistemas que multiplicam seus ganhos, negócios, renda extra automatizada, fontes passivas, mas tudo começa com a disciplina de guardar antes de gastar. E à medida que esses hábitos se consolidam, você se torna mais eficiente com o seu dinheiro. Você passa a entender a diferença entre gastar e investir, e começa a enxergar oportunidades, onde antes via apenas despesas. Outro erro comum é ignorar a importância da reserva de emergência. Se você não tem uma reserva, qualquer imprevisto, uma demissão, um problema de saúde, um conserto urgente, vai te obrigar a sacar os investimentos. E quando isso acontece, você mata o efeito dos juros compostos. Você não apenas interrompe o crescimento, você recomeça do zero. E cada vez que isso acontece, você perde tempo. Tempo que poderia estar acumulando mais patrimônio, sendo usado para cobrir emergências. Por isso, antes de pensar em multiplicar,
pense em proteger. Monte uma reserva equivalente a pelo menos 6 meses do seu custo de vida e mantenha esse dinheiro seguro, separado dos seus investimentos de longo prazo. Construir patrimônio é um processo que envolve decisões inteligentes em sequência. Começar cedo dá uma vantagem enorme. Aumentar seus aportes com o passar do tempo transforma essa vantagem em potência. Desenvolver habilidades, aprender a ganhar mais e manter consistência nos investimentos coloca você num ritmo de crescimento constante. Criar o hábito de investir no início do mês e não no fim te dá disciplina. Montar uma reserva de emergência te dá segurança. E ao combinar tudo isso, os juros compostos finalmente começam a trabalhar de verdade por você. Eles funcionam, mas só quando você faz a sua parte. No fim das contas, não importa o quanto você ganha. Importa o quanto você consegue investir. Tem muita gente por aí com salários altos, cargos importantes e vida luxuosa, mas que vive endividada e não tem R$1 guardado. Enquanto isso, pessoas com renda modesta, mas que priorizam os investimentos, conseguem construir patrimônio sólido com o tempo. E o mais curioso é que, com o tempo, essas pessoas passam à frente. Não por mágica, mas por consistência. Elas acumulam patrimônio enquanto outros acumulam contas. É sobre comportamento, sobre prioridades, sobre entender que liberdade financeira não é uma questão de status, é uma questão de escolha. Os juros compostos são poderosos, mas eles não fazem milagres sozinhos. Eles precisam de tempo, precisam de capital e precisam de constância. Comece com o que você tem. Melhore seus aportes com o tempo. Proteja a sua base. E nunca pare de investir em você mesmo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo vídeo.